Olá pessoal, boa tarde. Vou aceitar aqui já a nossa convidada de hoje, Samara Ribeiro. Oi Samara, Oi, Matheus, como estamos? graças a Deus por aqui tudo bem. Maravilha. Muito calor, mas tudo bem. E aí, como você está? Tô bem também, tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho mais para o meu público, né, chegar, para ter uma quantidade melhor, né, maior de pessoas aqui para acompanhar a Com gente. certeza. E eu nem dei a abertura aqui, que tu já entrou também, foi muito bom. Geralmente eu fico esperando. Mas você é psicóloga, né? Isso, eu sou psicóloga e sou analista DISC. Ótimo, ótimo. Que eu falei antes aqui no story, depois eu falei assim, meu Deus, depois ela não é, mas é muito bom, muito bom. E se apresente um pouco, né, aqui para o nosso público, fale um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória, e já vamos introduzir também a questão do perfil DISC e como ele pode auxiliar, né, no atendimento do cliente, na contratação também de um funcionário ideal, né, conforme o perfil da empresa ou o seu próprio perfil, e também de um sócio que vai agregar aí nas competências. Muito bom, Matheus. Eu sou a Samara Ribeiro, como você já disse, né? Sou professora também, sua professora. Então, estou muito feliz de estar aqui na Semana do Empreendedor, porque agrega, né? A gente entende que agrega um conteúdo que é muito valioso para quem está começando, para quem já tem o próprio negócio. Então, isso é uma grande vantagem. Sou formada em psicologia, como você falou, e também sou analista do DISC por algumas instituições e trabalho com gente, assim, diretamente, desenvolvendo pessoas há 14 anos. Então, é muito bom poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, toda essa trajetória com as pessoas que vão assistir a live, porque eu acredito que é um conteúdo realmente que agrega. Eu sou coach de carreira, trabalho e atuo também com coaching. Não sou um coach fake, tá, gente? Não é essa a proposta. A gente trabalha com coaching sério e tem diferença, né? Não sou um charlatão, então isso é importante nesse momento que estamos vivendo. E também trabalho com a parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas através da empresa, que é a Soul Amazing, que trabalha nessas questões de desenvolvimento comportamental. Né? Então, o nosso trabalho hoje ele é voltado para essas competências, para soft skills, para desenvolver as pessoas em questões como liderança, comunicação, inteligência emocional, produtividade, enfim, questões que hoje são grandes diferenciais tanto para quem quer atuar no mercado como empreendedor, como também para quem quer atuar dentro de outros segmentos, na área de gestão, enfim, e várias outras coisas relacionadas a gente. Uau, uau, gente, ó, estamos com uma profissional aqui de respeito e já agradeço, né, você por ter aceito o convite de estar aqui comigo nessa Semana do Empreendedor. Você foi minha professora no curso de pós-graduação aí da área da saúde e foi muito bom conhecer um pouco dessa área da psicologia, que às vezes a gente não leva a sério, né, sendo bem sincero. Muitas vezes a pessoa acaba descartando, a começar a ir até mesmo por questões das doenças que são da mente, as pessoas têm o costume de julgar porque não é algo que é visto, né? E Uhum. realmente isso afeta, né, o nosso relacionamento com as pessoas e a gente pode usar nessas metodologias, né, essas ferramentas para alcançar mais pessoas, para ter uma competitividade melhor aí no mercado. E, gente, a área da psicologia é muito interessante e o mais importante do que você conhecer o outro é você se conhecer. Porque você precisa se conhecer para você saber como que você vai apresentar determinado produto, como você vai ter o seu funcionário ideal, o seu sócio ideal. Você precisa se conhecer, conhecer o teu negócio, saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos e quem você precisa no seu negócio para complementar. E antes da gente falar sobre como que a pessoa consegue, né, fazer o teste dela, eu quero já trazer aqui um problema que eu tive, que eu até compartilhei em sala de aula, não sei se você vai lembrar.
de perfil de cliente. Que a gente tem os clientes que querem ali a resposta mais rápida, né, que são mais diretos, e a gente tem aqueles clientes que são melancólicos, né, que querem ali aquela resposta mais completa, com mais carinho, com emoji. E eu passei por uma situação dessa com uma cliente, que eu respondi ela de imediato o que ela precisava. Ela falou assim, Matheus, eu preciso disso, disso e disso. Me mandou uma lista. Aí eu peguei tudo que era da minha obrigação e, puf, mandei. Falei assim, olha, tá tudo aqui. A resposta foi de imediata, já mandei para ela, era até à noite. Falei assim, tá tudo aqui, são esses documentos aqui que eu consigo te auxiliar, que é o que é da minha obrigação, e o que você precisar além disso, pode contar comigo que eu te auxilio, né? Se tiver que preencher alguma planilha, alguma outra dúvida. A cliente me respondeu com um texto e perguntou o que que eu te fiz para você me responder dessa forma, né? Tipo assim, me achou muito ríspido. E no meu ponto de vista, eu só vi, tipo assim, não, eu preciso entregar o quanto antes essa demanda para ela ficar livre e conseguir seguir com o processo que ela precisa. Isso é muito importante a gente conhecer o perfil do nosso cliente, né, Samara? Muito. E claro que às vezes de imediato, de cara, a gente não vai conseguir. Ah, esse perfil é assim. Não, por isso que a gente acaba mesclando um pouco os perfis para entender, né? Conseguir mapear quem é esse cliente e saber como atender ele da melhor forma. Existe uma máxima, as pessoas costumam dizer assim: ah, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso é um erro, porque às vezes o outro não quer ser tratado como você, né? Ele quer ser tratado como ele, na maioria das vezes. Então, ter atenção nesses detalhes vai ser muito importante. E é interessante o que você trouxe, porque quanto mais a gente se conhece no processo, melhor é entender também o comportamento do outro. Perceber como ele se distingue de mim, como é que ele funciona, o que, que eu posso trazer ali para ele de um conteúdo mais assertivo nessa comunicação. Então, a ferramenta do Disco ela ajuda muito nisso, nesse processo. Por quê? Porque eu entendo um pouco, né, como essa pessoa vai funcionar, e eu vou ofertar a ela, eu vou oferecer a minha comunicação adaptada. Então, você tem o seu perfil, né? Eu tenho o meu perfil, o Matheus tem o perfil dele, cada um aqui vai ter o seu próprio perfil. Mas entender de mapeamento de perfil te ajuda a se adaptar aos perfis. Ah, Samara, então quer dizer que eu vou ser falso, eu vou mentir para a pessoa? Não, não é isso. É uma adaptação comportamental, né? Então, tem essa diferença. É importante a gente trabalhar dentro dessas perspectivas. E você consegue, no caso a gente, né, consegue treinar e desenvolver outros perfis, né? No caso é como se fosse uma habilidade, né, que a gente teria em qualquer tipo de processo. E isso, e entender também quanto custa, né, eu me adaptar naquela situação. Então, existem perfis, por exemplo, que são muito extrovertidos, que vão ter uma facilidade muito grande de se conectar rápido com as pessoas, de conversar e passar horas falando, né? São perfis mais ativos, mais dinâmicos. Para eles, quanto mais eles falam com as pessoas, mais eles têm ali essa necessidade, esse ânimo e essa energia de estar conectado. Outros perfis que são mais introvertidos, eles vão fazer isso sofrendo. E em que sentido? Porque para eles esse processo gasta energia. Né? Ah, eles são antipáticos, eles não gostam dos outros. Não, não é isso. É só uma preferência de comportamento diferente. Dá 800 planilhas para eles que eles vão amar. Né? Eles vão ganhar energia sim, diferente dos outros tipos. Então, entender o preço que eu pago é muito válido. Porque se eu pego uma pessoa mais introvertida e ponho ela em situações como com o próprio cliente, de negociar, de ter que estar ali mais presente, com uma energia um pouco mais alta, é necessário saber que você vai ficar cansado. Né? E o que eu faço depois que eu estou cansado? Isso também vai ser importante. Ah, então eu cansei, agora eu vou precisar de 2 dias sem muito contato, ou um dia para me recuperar, sabe? Então, beleza, eu me recupero, eu me adapto. Agora o outro não, eu vou precisar fazer planilha, o perfil que é super de pessoas, agora eu vou ter que me concentrar e fazer um processo analítico. Vai me cansar, eu vou levantar 20 vezes, eu vou tomar 800 cafés, sei lá, eu vou me distrair com mais facilidade, mas não quer dizer que eu não vou entregar. Só que isso me desgasta. Então, como é que também eu ganho energia depois de novo para extravasar essa tensão ou esse estresse e conseguir ser produtivo? Então, a gente sempre faz alguma coisa chata, né? Que a gente não gostaria. Mas é necessário ter essa capacidade mesmo de adaptação. Não, perfeito. E agora vamos trazer essa parte de como que a pessoa consegue, por exemplo, fazer esse teste dela. É fácil acesso na internet? Ela consegue fazer, responder um questionário? Como que funciona? Então,
O DISC, a gente precisa ter a clareza primeiro que ele não é um teste psicológico, isso é importante. Então, ele pode ser aplicado por qualquer profissional que tenha essa formação. E dá para fazer também como autoconhecimento, né? Eu posso entrar em sites, hoje a gente tem na internet ali sites gratuitos que você entra, preenche o seu perfil e sabe o seu relatório. O que é importante saber desses sites? Eles dão uma prévia, eles dão uma ideia, né? Não é o perfil completo. Porque o mapeamento de perfil completo, ele vai ter tanto ali perguntas que trazem você para uma reflexão do que mais você faz ou do que menos você faz. E aí, a partir desse resultado completo, tem todo um relatório, né, estudado, bem desenvolvido, para que um profissional te dê uma devolutiva e fale assim, olha, Matheus, aqui é o seu perfil, dentro do que você está me falando que quer fazer, isso aqui vai funcionar melhor, ou isso aqui vai funcionar menos. Então, ter essa devolutiva completa é muito mais importante, é muito mais relevante. Mas sim, dá para fazer um teste gratuito e já começar a entender um pouquinho como você funciona, né? Então, tem ferramenta, tem estratégia para começar a se conhecer sem ter que gastar com isso. Maravilha. A gente fique atento, né, a essas questões da psicologia, porque tudo isso pode auxiliar no processo da sua empresa, que seja na gestão de pessoas, que seja, né, na venda aí para o seu cliente, para o seu perfil ideal de cliente, para você também conseguir um sócio, né, ter uma parceria sólida aí que vai se complementar. E quais são os quatro perfis comportamentais do DISC e como cada um deles se comporta no dia a dia? Legal, e acho que isso vai ajudar a responder até a pergunta do Giovanni. Prazer em ter você na live também, Giovanni. O DISC, quando a gente fala do DISC, das letrinhas, cada uma significa um perfil. Então, a gente tem o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme ou cauteloso. Às vezes, esses nomes mudam dependendo de quem vende a ferramenta, mas a proposta é a mesma, desde que tenha a base DISC, a proposta sempre é a mesma. Então, quando a gente fala dos dominantes, são pessoas que gostam de ter a sensação de estar no controle, no poder. Eles gostam de dar direção. Então, como é que eu identifico isso de cara? Tô ali conduzindo uma reunião e o cliente ele começa a me levar para onde ele quer ir. Opa, isso já é um sinal. Né? Ele tá ali querendo comandar, ele tá querendo dar o ritmo, ele tá querendo colocar a gente ali num caminho que para ele seja interessante. Então, o dominante tem essa facilidade de desbravar. Né? Ele é conhecido muitas vezes, assim, quando a gente fala no universo corporativo, como um trator. Ele é o perfil trator. Né? Ele faz, ele acontece, ele tem energia, ele joga na mesa. Então, ele é um perfil que muitas vezes vai falar um pouco mais alto. Num primeiro contato com o cliente, apertei a mão do cliente. Como é que eu sei que ele é dominante? Nossa, ele apertou muito forte a minha mão. Eu brinco, falei que quase quebrou a sua mão. Nem precisa fazer o teste, é um dominante. Então, uma postura mais ereta, um jeito mais firme de falar, mais direto, né? São pessoas assim que têm uma energia, costumam ter, às vezes, o tom de voz um pouco mais alto, tem essa tendência de ser dominante. E aqui a gente está falando de perfis puros, né, Matheus? Uhum. Isso é bom também frisar. Sim, Porque sim. no disco a gente faz uma combinação de perfis, inevitavelmente. E isso acaba levando ali para algumas outras sutilezas de percepção. Os Is, os influentes, eles são o que eu considero imãs humanos. Eles são perfis extrovertidos. Então, você vai ver pessoas com muita energia, muito simpáticas normalmente, sorridentes. Eles, onde chegam, tem uma facilidade das pessoas olharem, interagirem. São pessoas de contato. Então, eles gostam de serem reconhecidos, eles têm essa questão do reconhecimento, eles gostam de mostrar que eles conhecem pessoas. Então, um cliente que chega já conversando com você e ele fala assim: ah, não, então, olha, Matheus, estou aqui, mas eu já falei com fulano, eu tenho um amigo. Essa coisa, eu tenho um amigo, eu conheço uma pessoa, eles são perfis de contatos. E eu brinco, eu falo assim, o influente, ele te conheceu hoje, anotou lá o seu telefone, o Matheus, ele é o cara que trabalha com o empreendedor. No dia seguinte, alguém falou assim, nossa, preciso de alguém que me ajude, uma consultoria financeira, uma consultoria para o meu negócio. Não, eu tenho um amigo para te apresentar que ele é ótimo. Eu falo assim, quem é o amigo? O Matheus. Ele conheceu você ontem. Né? Então, o influente ele tem essa habilidade, essa facilidade. É um dos perfis que mais conhece de gente. Então, quando a gente faz um autoconhecimento disso, é muito bom. Né? Eu sou um perfil que conheço muito de gente, mas também é um perfil que, por conhecer de gente, ele pode pegar na ferida. Né? Então, no seu cliente, como é que eu sei? O cliente vai me apertar a mão, diferente de um dominante, ele não consegue apertar sua mão com uma mão só. O que é Legal. isso?
né? O influente não consegue, tá? Por quê? Porque ele é uma pessoa de toque, de sensações. Então ele vai gostar de um cafezinho, ele vai gostar de parecer que ele é o centro das atenções, ele vai gostar de saber que você está ali para ele. E isso faz o influente feliz. E é na questão do toque, é o seguinte, ele vai apertar a sua mão, ele vai pôr a outra, faz aquela conchinha com a mão. Ou ele vai dar o tapinha, ou ele vai dar os beijinhos todos possíveis e imagináveis da região, né? Porque cada região do Brasil dá uma quantidade de beijo no rosto. Então, o influente ele tem essa necessidade de toque, de abraçar, de tocar, de perceber o outro. E aí a gente começa a entender. Existem dominantes influentes? Sim, existem. Mas o que prevalece é o perfil principal. Então, quando eu vejo essa pessoa falando mais alto, ou mais ativa, ou mais direta, eu percebo que a dominância dela é mais alta, mesmo que ela seja uma pessoa relacionável, tá? Então, são essas questões que a gente vai percebendo. Os S's, que são perfis mais estáveis, eu brinco que é aquela pessoa que te dá paz. Você tá conversando com ele, você se sente em paz, ele te acalma, parece que os seus batimentos cardíacos, sabe, eles acalmam, eles diminuem, você se sente mais em Eu paz com essas sou pessoas. esse. Né? Então, aí, por que é bom? Porque o S é um excelente ouvinte. Então, dentro de um perfil S, ele vai ser um perfil de planejamento. Então, o S ele precisa se organizar. Ele tem essa necessidade de ver lá na frente e se sentir seguro. Então, falou em S, a gente está falando de segurança, a gente está falando de ser, sim, uma pessoa atenta, boa ouvinte, presente. Falo que é o queridinho de todo mundo, né? E nesses perfis, o que pega para nós? Eu percebo que o meu cliente tem essa energia externalizada mais calma. Isso é um ponto, eu percebo. Ele consegue apertar minha mão normal, o brinco, ele é o que mais vai apertar a mão bonitinho, certinho. Ele não vai precisar te abraçar, ele não vai precisar te agarrar, ele não vai precisar quebrar sua mão. Né? Ele vai ter ali uma conduta mais certinha, mais pensada ali também dentro dessa questão. E o que vai ser mais importante? Como que ele vê lá na frente. Então, trazer informação para esse cliente é muito importante. Né? Trazer um passo a passo, trazer como as coisas vão funcionar, trazer o que acontece depois. Ele precisa se programar, ele precisa se planejar. Então, dá para perceber. Sentiu a pessoa mais calma, opa, isso aqui me sinaliza. A pessoa está atenta a mim, ela não está me questionando muito, mas ela está presente, me sinaliza que é um perfil mais estável, tá? Que vai precisar de informação para A agir. necessidade é até de uma reunião de boas-vindas, né? No caso, tratando de serviços, né? A pessoa precisa saber como que vai ser tudo. Eu tenho clientes aqui nesse perfil que gosta de ser bem metódico mesmo, de saber o que vai acontecer, qual que é o próximo passo, o que ele tem que fazer para prevenir, enfim. E é bom a gente conhecer, que a gente passa a analisar também as pessoas, né? Isso é muito interessante. Antes de você falar, desculpa ter te cortado, sobre a última letra, né, sobre a conformidade, no caso, para uma frente de loja, por exemplo, o perfil ideal seria o de influência ou não necessariamente? Depende do tipo de negócio, né? Mas, no geral, para ter uma abordagem, é importante que tenha um pouquinho do I, né? Pelo menos um Entendi. pouquinho. Por que eu Uhum. digo um pouquinho? Ele não precisa ser super I, ele não precisa ser o perfil I, mas ele pode ser uma combinação. Então, às vezes, ele pode ser um perfil S que tem o I, ou ele pode ser um perfil C que tem o I, ou ele pode ser um I que tem algum desses perfis, ou um D, tem alguma combinação. Mas se ele tiver um Izinho ali, vai ser mais interessante. Ele vai Nem que seja conseguir uma ser beiradinha, mas é já uma ajuda. pessoa mais receptiva, sem sofrer com isso, né? Uhum. Então, depende, por isso que eu digo que depende do tipo de negócio. Então, às vezes é uma linha de frente, é uma pessoa que vai recepcionar. Vamos pensar em lojas do varejo, por exemplo. Você está lá na rua, você está no centro da sua cidade. A pessoa que fica lá na frente, fazendo aquele away, batendo palma, chamando a galera, fazendo, soprando apito, fantasiado, é um I. Tem que ser um I. E tem que ser um I alto para dar Uhum. conta de ter energia e não ter problema de passar vergonha. Agora vamos trazer isso para uma recepção de um escritório, né? Ah, é uma pessoa que tem que recepcionar, ela tem que ser gentil, mas ela não pode ser surtada, ela não pode pegar um apito e ficar soprando aqui no meio da recepção. Então, peraí, então ela tem que ter um I, mas ela tem que ter ali, às vezes, um S ou um C, porque ela não vai só recepcionar pessoas, ela vai cuidar de uma agenda, ela vai precisar ter ali um planejamento, um controle de atividades. Então, é nesse sentido que a gente vai percebendo as combinações.
Nossa, muito, muito bom. E agora fala sobre a última letra pra gente, que é a parte de conformidade, que esse aqui, no caso, é até o meu segundo ponto forte aqui no meu disco, que deu S, C, um pouquinho de I e um pouquinho de D. Então, você é um perfil SC, ótimo. Isso. O C, a gente brinca quando o C é mais alto, né? Como eu disse, lembrando que a gente está falando de características do perfil mais alto, não da Uhum. combinação que vem na segunda. Ele é um perfil muito organizado. E eu brinco que o C, ele é um perfil que só abre a boca quando ele tem certeza. Então, além disso, quando eu olho para um cliente, parece que ele não tem muita expressão. Ele, sabe quando você olha para uma pessoa, você fala e fala, o que que ela pensou sobre isso? Eu não sei. Porque eu falei, ela não arregalou o olho, ela não fez uma sobrancelha, ela ficou neutra. Então, o C, ele tem essa característica de ser um perfil mais neutro para processamento de informações. Então, ele é um perfil organizado, ele é um perfil que gosta de seguir regras, normas, processos e ter tudo mais alinhado. Eu brinco que ele é o perfil que só abre a boca quando tem certeza. Então, ele vai te questionar, ele vai te perguntar, porque ele precisa esclarecer. Ele gosta do passo a passo também, como um S, e ele vai precisar pensar. Tanto o S como o C, ele não é um perfil que toma decisão na hora. Então, você deve ter percebido já nos seus clientes alguns perfis nesse sentido. Ah, tudo bem, mas como é que funciona? Ele pergunta, ele quer saber quanto vai custar, ele quer saber se isso vai mudar lá na frente, ele quer saber quando ele vai ser informado, e ele não vai ficar te enchendo o saco. Ah, foi, não foi? Não. Ele vai esperar os tempos. Agora, se você não entregar, ele vai te cobrar disso. Né? Então, é um perfil que ele precisa saber. Ele sabendo, ele se organiza. E para tomar decisão, ele precisa de tempo. Então, ele vai ver os prós e contras. Talvez ele veja um concorrente seu mesmo para entender como vai funcionar, quais são as diferenças. É um perfil que às vezes vai demorar um pouco mais para decidir, mas ele decide. Quando ele decide, ele não flexibiliza muito, né? Então, perceber o cliente, sim, ele não gosta de contato físico com estranhos. Então, é um perfil da questão do, trazendo o exemplo da mão. Ele vai apertar sua mão mais frouxo, mais solto, ele não vai ficar ali presente, porque ele não gosta, não é a praia dele, ele tá te conhecendo, ele quer saber se você tá sendo verdadeiro ou não com ele, se você tá enganando ele ou não. E aí ele vai ter essa coisa mais inexpressiva, mais analítica. Então, é um perfil analítico. E aí se torna mais concreto. Né? Ele é lógico, ele é concreto, ele precisa de informação, vai precisar mandar alguma coisa escrita para ele, se possível por e-mail, porque e-mail gera mais segurança que o WhatsApp, né? Então vai precisar ali ele olhar, analisar, checar, vai tirar as dúvidas que ele tiver, e aí você consegue ir conquistando essa pessoa também. Uau, uau. Olha, eu não vou mentir, eu não tenho muita vontade de ficar apertando a mão de quem Aí, não segura sua mão direito, não. Me dá um trem, assim, pensei que a pessoa não quer te cumprimentar, eu falei assim, não, melhor, cumprimenta não, arranca a mão que é melhor. né? Mas é isso, são os extremos, né? Ah, esse perfil pode ser um C combinado com S, então ele vai ter um Q um pouco mais gentil, ele vai estar um pouco mais presente. Ah, esse perfil ele tem uma combinação de I, ele vai ter também uma certa extroversão, ele vai ter até um toque razoável, mas ele vai querer saber de informação, ele vai precisar pensar. Né? Os Is já são muito mais da energia, do momento, do network, como eu me senti. Ah, eu adorei o Matheus porque ele me tratou bem. Ah, eu adorei o Matheus porque ele perguntou como eu tô e me mandou um emoji. Ah, eu adorei o Matheus porque ele falou, ah, vamos tomar um café. Esse café talvez nunca aconteça. Mas só o Pode. fato dele falar, ah, eu adorei ele. Ah, eu gostei, não sei, né? Aí as falas eu brinco, falo assim, ah, quanto mais ir, mais espiritualizado, né? A gente brinca, fala assim, ah, vamos abraçar uma árvore. Às vezes acontece. Não é uma regra, tá? Mas as pessoas, elas acabam tendo mais essa coisa sinestésica e mais do relacionamento. Os Ds, eles precisam de números. Então, para convencer e conversar com o dominante, você tem que aprender a apresentar para ele números. Olha, isso aqui tá assim, se não resolver, vai dar esse BO. Resolvendo, você economiza tanto, você ganha tanto com isso e a gente vai para esse caminho. Uau, gostei, pronto, é isso. Então, Is e Ds resolvem mais rápido, tomam decisões mais rápido, às vezes por impulso mesmo, mas assim, entendendo que aquilo vai funcionar, entendendo que coloca eles num outro patamar, né? O D muito mais do resultado e o I muito mais das relações,
vai funcionar, eles vão tomar decisões. O S, ele vai olhar e falar, peraí, mas o que que isso me atrapalha também? Deixa eu pensar um pouquinho. S e Cs pensam muito mais. Não estou dizendo que os outros não pensam, gente. Não Uhum. comecem a fazer hater nessa live. Mas o pensamento é diferente, a forma de processar o pensamento é diferente. Então, Ds falam para pensar, para se organizar e para decidir. S e Cs não falam. Eles pensam, processam isso de uma maneira mais interna mesmo, escrevendo, estruturando, pondo num passo a passo, vendo os prós e contras para decisões. Olha, a Ana Paula aqui, que esteve com a gente no primeiro dia da live aqui, ela falou que o perfil dela é I. É como Um I. que ela é um I. Então, assim, a Ana Paula deve ser uma pessoa mais animada, deve ter muitos amigos, deve ter uma agenda às vezes mais cheia, né? A Ana Paula também, assim, 3 eventos para o mesmo dia. Só não pode marcar 3 clientes para o mesmo No moral. horário. Às vezes acontece, né? Dependendo do tipo de... Ele se confunde na agenda. Tem que tomar cuidado. Samara, continuando aqui, né, a nossa live, só lembrando o pessoal que nós estamos na Semana do Empreendedor e teremos live todos os dias. No caso, já estamos quarta-feira, só mais 2 dias que nós temos aí para ter a live, né? Amanhã e na sexta-feira teremos live nesse mesmo horário, às 12 horas, falando, trazendo essa diferença para o universo do empreendedor, saindo um pouco dessa questão de números, de contabilidade, para realmente algo além, né, dos números, que vai também agregar muito no teu negócio. E assista essa live, já manda aí para os teus contatos. Essa live vai ficar salva somente durante 24 horas. Depois ela vai sair daqui e já vou dar um spoiler, que eu vou compartilhar, claro, depois somente com os meus clientes. Então, os meus clientes terão acesso nessa semana do empreendedor. Então, esse é o benefício de estar aí também junto com a contabilidade M Neves. E Legal. para continuar, Samara, é, pensando, né, nessa questão toda do teste em si, como que pode ajudar, por exemplo, a identificar o perfil ideal para cada função dentro da empresa? Se você achar também que a gente já respondeu isso, você pode. Então, como é que a gente faz isso, né? Quando vai contratar uma pessoa, a gente já tem que ter uma ideia do que nós queremos. E é interessante porque se a gente pensar, às vezes, em auto-venda ou autopromoção, é muito mais fácil, num processo seletivo, você se encantar com Ds e Is. Isso é mais fácil. Mas não significa que esse é o perfil ideal para o teu negócio. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende? Primeiro, entendendo o que essa pessoa vai fazer. Ponto. Ah, eu vou precisar de uma pessoa para, como você trouxe, para recepcionar. Eu tenho um escritório, essa pessoa tem que ser atenta, né? Ela tem que estar ali disposta a ser receptiva, tem que ser uma pessoa que recebe bem o cliente, que chama ele pelo nome, que trata ele bem, mas também ela tem um processo de organização por trás. Então, ela vai ter que ser uma pessoa mais organizada, né? Eu vou precisar que ela esteja atenta ali a alguns procedimentos e não deixar isso passar. Então, dentro dessa perspectiva, talvez um perfil SI funcione bem. Então, tem um planejamento, tem uma organização, né? Mas tem ali uma receptividade. Eu vou contratar um super I? Não vou. Um super I pode me gerar outro tipo de questão. Mas um S é interessante. Por quê? Porque vai ter que lidar com atenção, detalhes, vai ter que ser um bom ouvinte para já trazer esse cliente para perto, para já resolver, às vezes, ali uma situação, às vezes o cliente chega estressado com algum BO, não sei. Então, essa pessoa tende a ser uma pessoa que vai pôr ele mais calmo. Então, isso pode ser uma grande vantagem. E aí, onde definir bem o que eu quero que essa pessoa faça como função. Aí eu vou entender o meu negócio agora. Por quê? Porque não basta ter um perfil comportamental adequado, eu tenho que ter uma pessoa que esteja também coerente com a cultura da minha organização e com a minha gestão. Então, eu olho para um perfil SC, eu vou pensar no meu perfil. Como é que eu lido com esse tipo de perfil? O que que eu vou ter que tolerar também desse tipo de perfil? Então, imagina, um perfil SI, muito mais S que I. A gente já sabe que tem uma questão de ritmo também. Então, o S, ele é um perfil mais lento. Eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que ele é mais lento no sentido de que ele é mais atento, ele vai fazer às vezes uma coisa por vez, porque ele precisa terminar as coisas que ele começa para entregar algo legal, para entregar algo bem feito. Então, pega um super D, eu sou um super D, eu tenho que olhar e falar assim, peraí, eu vou me estressar com esse cara.
Por mais que eu ame. Mas eu vou pedir uma coisa, talvez ele não vai me entregar de bate-pronto. Então, eu vou ter que também me adestrar, eu brinco, né? Vamos nos adestrar aqui comportamentalmente, para eu conseguir lidar com essa pessoa. Eu vou ter que fazer gestão. Então, como gestor, eu tenho que ser bom de lidar com qualquer tipo de pessoa. Ah, Samara, mas vão ter pessoas que me estressam mais. E aí é por isso que a gente faz o DISC. Para eu entender, peraí, essa pessoa está me estressando em coisas que eu consigo conversar e resolver e melhorar? Beleza. Não, são situações que a gente não vai dar certo. Então não tem por que ter essa pessoa na minha equipe. Né? Então são questões que a gente vai aprendendo a gerenciar com o tempo. Mas, por exemplo, um perfil que eu preciso que seja extremamente analítico mesmo. Ah, uma pessoa que vai lidar com dados, com números, com muito, muito, muito detalhe e que não precisa lidar com gente. Não vai precisar ficar atendendo cliente, não vai precisar ter. O foco é outro, né? A gente pode pensar em áreas, por exemplo, de desenvolvimento, na área de TI, ou áreas como qualidade, em que a pessoa tem um outro nível de concentração e de foco. Perfil C. Pega um Czão para fazer isso. Porque primeiro que ele vai amar ficar concentrado, mexendo com coisas que não são pessoas, né? Segundo que ele vai entregar o que você precisa. Então é um